Flopados, hoje tenho o prazer de receber Biano Souza. Hoje nós temos a presença de Dr. Marcinho, Maíra, Biano Souza, o maior imitador de Chico Anísio. Eu falo imitador, você vai falar o que você quiser. Eu fico assim, eu te acompanho nas redes sociais, sou seu fã, já de cara, já deixo aqui registrado. Sou fã do Chico, acho que o Chico foi o maior artista, o maior humorista do mundo, sem sombra de dúvidas. 300 personagens? 209. 209 personagens completamente diferentes um do outro. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa... E que imitasse, pelo amor de Deus. Faça o máximo de imitações possível, que eu gosto muito. Por favor. Bom, tudo começou em 1981. Não é igual a Pantaleão, não, né? Começou mais ou menos em 81, peguei um peixe que tinha 4, 5 metros. Pantaleão é um contador de história, para quem não está entendendo. O Pantaleão também é um personagem do Chico Anísio, que era um contador de história, né? Que era considerado um mentiroso, como todo... E no Nordeste, em toda a família tem sempre um mentiroso, um contador de história, né? Ele sempre falava que tudo que acontecia com ele era em 1927. Em 1927 eu cheguei aqui, tá, o padre Bernardino veio aqui. Então ele sempre contava alguma coisa que tinha relacionado a 1927. E eu não sou um contador de história, mas a minha história começou em 1981, quando com 5 anos de idade eu fiz a minha primeira imitação. Foi no Jardim de Infância. E qual foi? Foi do Armando Cascata, o pai do Cascatinha. Meu garoto. Ai, meu pai. Cascatinha, meu garoto. Outro dia eu conversei com o Cascatinha, perguntei: Cascatinha, fala pro pai, você sabe quem foi Caramuru? Ele falou: pai, Caramuru é irmão de Adrianino, inventores dos fogos de artifício. Eu falei: Cascatinha. Ele falou: pai. Aí essa imitação eu fiz no Jardim de Infância e a professora... Ela foi muito gentil falando para mim: cara, menino, você tem talento, um dia você vai ser um artista. E aí eu acreditei nisso, né? E eu lembro que eu não perdia um programa do Chico Anísio, que passava terça ou quarta-feira à noite, e eu ficava encantado quando eu via ele mudando de personagem, né? Do Pantaleão pro Véio Zusa, do Véio Zusa pro Bozó, do Bozó pro Alberto Roberto. Ele ia fazendo vários tipos. Como é que seria essa mudança hoje? Fala aí pra gente. Seria mais ou menos um Bozó da vida, hein? Eu sou Bozó, trabalho na Globo, sabe? Só que eu trabalho do oitavo andar pra cima, você não me vê. Aí você vê o Justo Veríssimo. O Justo Veríssimo é o cara que pobre se explode. Eu quero me arrumar. Eu não gosto de falar de política aqui, mas eu queria um pouquinho de Justo Veríssimo falando da situação hoje da população. O que o Justo Veríssimo falaria hoje pro povo? Eu falaria mesmo, falava antigamente, mudou nada. Justo Veríssimo é um personagem que o Chico Anísio criou para contrabalançar, porque foi uma criação na época para falar mal dos políticos, né? Mas o Justo Veríssimo, ele falava bem dos políticos. Ele dizia: os outros lá trabalham, eu quero me arrumar. Só ele era desonesto. Quando ele falava isso, ele livrava a cara de todo mundo. Mas era o espelho do Brasil na época. E eu vendo isso, o Véio Zusa, sentado lá, eu vi aquele personagem totalmente diferente do próprio Chico, que era: filho, você não sabe, filho, mas você vai ficar um dia que nem que fica o velho, filho. Porque o velho é muito velho, o velho dorme antes das 10, acorda antes das 6. E a primeira coisa que o velho faz quando levanta é ligar o rádio para escutar a Tupi. Essas coisas de velho. Então aquilo me encantava. E eu falei para minha mãe: quando eu crescer, eu quero fazer aquilo ali. Eu não sabia que aquilo ali era um trabalho de ator. Eu só sabia que eu ficava encantado com a mudança de personagens. Aquela coisa me encantava muito. E aí eu fui desenvolvendo, e todos os dias, o Chico Anísio naquela época tinha 101 personagens. E eu comecei a acompanhar, e toda vez que ele criava um personagem novo, eu buscava fazer. Você tem algum favorito que você fala assim: porra, esse aqui eu gosto de fazer? Eu vejo muito você, e eu gosto muito de todos, tá? Mas eu gosto do Paim. E eu gosto quando você faz aquela performance toda do Paim, eu acho muito bom. Paim é bom demais. Eu te vi também, acho que foi na Praça é Nossa. Foi.
Você fez Paim na Praça Nossa também? Fiz. Eu achei muito bom Paim. Você dá uma palhinha de Paim? Sim, o Painho tem até uma notícia que saiu há pouco tempo, que foi o Roberval Taylor falando. O cantor Frank Aguiar fez harmonização facial e declarou: eu estou a cara do Brad Pitt. Vamos ouvir a opinião do Painho. Painho, você acha que ele está realmente a cara do Brad Pitt? Eu tô morta. Pra mim, ele tá a cara do Estênio Garcia, que tá a cara do Dedé Santana, que tá a cara do Túlio Maravilha, que tá a cara da Monique Evans, que tá a cara da Gretchen, que tá a cara do Marrone, que tá a cara da Joelma, que tá a cara do Chimbinha, que está a cara do Frank Aguiar. Rapaz, Muito bom. Biano, olha, a mesma sensação que eu tenho, eu acredito que é de todo mundo que assistir, né? Um fã do Chico Anísio, a gente perceber que ali cada personagem tinha ali a sua personalidade. Tinha. E a sua imitação também. Assim, né? O seu trabalho, ele tá perfeito em todos os sentidos, inclusive nisso. Você muda de um personagem pro outro, com a personalidade também muda. Aí é porque eu considero mais um trabalho de ator. Porque assim, eu sou ator também. Então, quando Não tem nada a ver com incorporação espírita, não. Tô falando sério, que às vezes porque eu acho que você. Mas o espírito de Chico Anísio baixa em você. É impossível, porque nós somos contemporâneos, Chico Anísio e eu. Mas vai que Nós baixa. vivemos no mesmo espaço-tempo, ou seja, quando ele morreu, a gente... Reencarnação viva. Seria, podia ser. Mas a gente viveu no mesmo espaço-tempo, então a reencarnação, nesse caso, está descartada totalmente. Não tem como. Pode ser. A minha mãe, entre Chico Anísio e eu, existem algumas coincidências. Por exemplo, o Chico Anísio, ele nasceu no dia 12 de abril. E o meu irmão também. O Chico Anísio tinha como um dos seus melhores amigos e considerava um irmão o comediante Lúcio Mauro. E esse meu irmão, que nasceu no dia 12 de abril, se chama Lúcio Mauro também. Pô. Eu não tenho pai registrado na minha certidão. E as poucas coisas que eu sei do meu pai biológico é que ele era branco, que ele era boêmio e que ele era artista. Eu sei E se ele fosse cearense? Se ele for de Maranguape? Aí pode ser o Chico. É. Eu não sei. é Quando eu meu. tive. Tá vendo? De repente, os filhos do Chico são todos eles, o Bruno, mais eu. Desculpa o trocadilho. Trocadilho bobo. Mas... Quando eu tive. Vascaíno. Chico Anísio, Vascaíno, você tá errado. Você tem que vir pra cá. Vem sofrer. Eu não sou masoquista, eu não seria vascaíno. Eu, quando tive com o Nilson, eu falei sobre isso. Falei, Nilson, de repente a gente... Não, sobre a gente ser irmão, de repente a gente ser irmão. Né? Sobre o Vasco não, porque não teria muito assunto. Eu tenho um personagem que eu considero ser assim, o meu favorito. Meu e do meu pai. Todos, né? Não, eu gosto de todos. Porra, mas Então tem não um que eu é gosto muito, que é o Santelmo. Que Santelmo tem duas fases. Santelmo tem a fase dele corno, que é a dadivosa, que tinha aquele negócio da dadivosa. Tinha. E tem a fase dele que ele entregava a porra toda sem ninguém perguntar nada. Que era bom demais também, eu Muito gostava dos bom. dois. Porque o Santelmo era um inocente. Muito inocente. O Santelmo era ingênuo. Ele era completamente inocente. Tanto que uma história que diz, o Santelmo fala assim: Eu tava com a dadivosa, pra quem não sabe, é a minha senhora, a dadivosa. É a minha senhora que ela é fidelíssima. Tanto que quando ela apareceu grávida, eu falei, não pode ser, porque eu sou estéreo. Mas aí eu caí em mim mesmo, sabe por quê? Porque ela não é. Então tá tudo certo. Eu sou tão feliz. o Santelmo é 100% inocente, ele não tem maldade, ele não tem malícia. O Santelmo começou... É um dos primeiros personagens do Chico Anísio. É, né? Desde a época do rádio. Santelmo, personagem maravilhoso. Tem uma esquete do Santelmo que ele faz que
Ele tomava conta de um galpão. E esse galpão tinha várias situações ilícitas e tal. Cara, ele entrega a porra toda pra polícia e a polícia perguntar nada pra ele. Aí no final ele pega o bilhetinho e fala assim: ah, olha só que engraçado, cocaína é com K ou com C. No finalzinho ele fala assim: Aqui, ele escreveu cocaína com K. Eu não Aí- sei mentir. Ô, Santelmo, tu tá despedido? Ó a vida. Eu não sei mentir. Ele entregava todo mundo. Cara, muito bom, muito bom. O Beto Carneiro. O vampiro caipira, que foi inspirado no Beto Carreiro. É. Beto Carneiro. Era um vampiro que ele era o contrário do Conde Drácula. O Conde Drácula era todo charmosão, tal. E o Beto Carneiro era caipira, todo pra baixo, tinha o Calunga como assistente. A minha recordação de todos os personagens de Chico Anísio é o professor Raimundo, porque meu avô, se eu entrasse, qualquer um que entrasse, cala a boca. O quê? Shhh, não fala. Ô, bodega. Porque tinha que 5 horas da tarde, lembra? Era a hora da escolinha do professor Raimundo e ninguém podia falar. Aí, O professor Raimundo é o primeiro personagem do Chico. é mesmo. Foi criado pelo radialista Haroldo Barbosa na época do rádio. Olha. Foi o primeiro personagem do Chico, era o personagem que o Chico mais gostava e era o personagem que o Chico menos brilhava. Ele dava espaço para os outros Mas comediantes. eu acho que ele mais se divertia, né, nesse momento. Eu porque ele ria acredito, mesmo. Mas sabe por que ele se divertia? Antes de você falar, ele se divertia muito porque naquela sala estavam os maiores humoristas e comediantes do Brasil da época do rádio e de todos os tempos. Verdade. A maioria Ele ali deu estava muito emprego ali a pro maioria pessoal. estava desempregado A em Cláudia. casa para morrer. É, E ele resgatou todo mundo para a escolinha. bacana. Ele poderia ter 20 atores ali, ele trabalhava com 80 praticamente, ele ia revezando. Revezando. Botava de 20 em 20 na sala só para que todos tivessem salário. É verdade. Olha que generosidade. Ele foi assim com o Carequinha, né? Carequinha. Carequinha, São Gonçalo. Todo comediante que estava Que caído, tava- ele puxava. ele... Generoso. Ele dava oportunidade para os novos, tanto que Cláudio Gimenez, Tom Cavalcante, né? Vários Você teve a comediantes. oportunidade de conhecer ele pessoalmente? Uma vez eu tive com o Chico. Mas você já imitava ele? Já, eu faço as imitações desde os 5 Ele anos. chegou a ver, então, assim? Não. 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 Quando eu fui numa apresentação, né, dele, num show, e no final eu fui falar com ele, mas eu não falei. Que pena. Não falei, parei diante dele e virei as costas e saí. Eu gelei. É que nem eu quando vi Eu Xuxa. preferi não falar nada. Eu falei, eu olhei ao Chico Anísio, pronto, tô satisfeito. Eu entendo. Tô saindo, virei as costas. Eu entendo. Mas eu acho que ele aonde ele estiver, ele deve estar muito feliz, porque você tá. É um trabalho de resgate. Porque tem uma galera, por exemplo, mais jovem que nunca nem ouviu falar. Então, isso que eu queria perguntar sobre a internet. Porque eu vi que você, né, o seu Instagram, você usa bastante Uso. Mas é que a galera que te segue conhece ou são pessoas que estão conhecendo através de você? Não todos os que me seguem conhecem, porque são pessoas mais velhas. São pessoas mais velhas, né? São pessoas da minha idade pra cima. Eu tô com 48. Quem for mais novo que eu ali deve ter no máximo 35, 36 anos e mesmo assim conhece um pouco. Mas a maioria são pessoas bem maduras. Maduras, né? Bem maduras. Então todos conhecem muito bem. Todos me pedem. Sinto falta que você legal. faça o personagem tal. Eu gosto que você fala a história. Além do personagem, a história. Eu sei mais ou menos, mas eu queria que você contasse, se você souber, lógico, do Alberto Roberto. Adoro. Roberto. Eu canastrão. Adoro. Eu sou Alberto Identifica, Marcinho? Roberto. Né? Bem canastrão. Bem canastrão. E eu me identifico com ele. Assim tá rindo. Alberto Roberto é um superlativo do ator. É aquele cara que não é tão bom, mas ele acha que ele é muito melhor do que ele é. Aí eu. E ele pensa realmente que ele é, ele acredita naquilo ali. Ele tem uma autoestima maravilhosa, elevadíssima. Como é que seria o Roberto? Falei. Alberto Roberto é um símbolo sensual. Eu sou um ídolo. Eu sou um fofo. Eu sou o professor da antiga gestação de artistas. Eu trabalhei com Regina Quasier, Débora Blota,
Diogo Viela, eu trabalhei com Guilherme Carão. Eu fui dirigido pelo maior de todos os diretores. Entendeu? Todos os diretores que eu já vi. O mais rígido, o mais duro. Pênis Carvalho. Muito bom. Muito bom. O Roberto, ele pode dar a mão ao Coalhada. Coalhada no era futebol, muito... Coalhada era o craque. Coalhada nunca jogou em time nenhum. Nunca. E o Coalhada é aquele jogador que o tempo passou, ele acha que é um craque, ele só jogou pelada tal, e todo time nunca conseguiu jogar. Mas ele acha que ele joga. Tanto que ele tem um pequeno defeito, ele tem vícios, ele é, sabe? Mas ele insiste em dizer que ele é o craque. Eu sou cracão, eu se popo. Eu se popo, no fumo, no bebo, no farrio. Eu tô sempre ali, ligadão. Mas aí, cara, fala aí, bigode, fala tu. Fala de mim aí, bigode. Fala tu, bigode. Não quer falar de eu? Então não fala, tá tudo certo. Sou cracão mesmo. Já joguei no Grenal 2 vezes. No Grenal. Fui lá, joguei pra cá. Tô sempre aí. Hoje em dia, esse lance, por exemplo, do Flamengo perder pro Juventude. Eu não entendo esse negócio do Flamengo tá sempre perdendo pro Juventude. Aí uns falam que é por causa do gramado. O gramado não é, porque todo gramado é verde. A bola também não é, porque todas são redondas. Então só tem uma explicação. Pro Flamengo perder sempre pro Juventude, só tem uma explicação. Sabe o que é? Macumba. Mas, hein? Esse mais eu lembro. E aquele que era calado, aquele que fazia assim. Esse é o Nazareno, que seria hoje cancelado, né? É. Porque ele tinha um problema com a mulher. Ele casou Ele é errado. misógino, né? Ele casou errado. Ele não amava a mulher. Eu serei bem romântico. Tá. Né? Ele não amava a mulher e ele tinha um gosto peculiar para mulheres com com físico diferente da mulher que ele tinha. Ela não tinha nada a ver com o que ele gostava. Então ele tinha sempre empregadas Gostosas. ao gosto dele. E por conta disso ele maltratava a mulher. A mulher, ele falava com a empregada maravilhosamente bem. Quando a mulher falava com ele, Nazaré, ele, calada! Isso não é mulher, isso é o sapo com conjuntivite. Isso é uma batida de trem. A empregada fala, mas por que o senhor casou com ela? Eu tava de porre. Tomei uma cachaça chamada Maguila. Olha o nocaute que eu levei. Aí ele maltratava muito ela. A Sofia sofria. E aquele personagem que ele fazia que era uma velhinha, que tinha uma touquinha aqui assim, ó. Dona Salomé. Dona Salomé. Dona Salomé. Era uma crítica ao Figueiredo, né? Não. Era do João Batista, cabeça do João Batista. Não, era uma. O João Batista era o presidente da República da época, né? Uhum. Mas era uma brincadeira que o Chico fazia que tinha a ver com o João Batista da Bíblia. Mas Tanto como era que na ele época da era ditadura? Salomé. Mas como era da ditadura? Isso. Salomé. Eu sempre A Salomé entregou o João assim, Batista na bandeja, a Isso. cabeça do João Batista na bandeja. E o presidente da República era João Batista. Então, Chico Anísio criou a Salomé. A Salomé foi professora do João Batista. Ela dava aula para ele no Era passado. uma forma dele criticar Era. sem ser censurado. É. Ela era a única pessoa que falava com o João Batista do jeito que queria. Aí. João Batista! Onde tu tá, guri? Cadê que tu não olha pro povo, João Batista? Assim, Tá na hora, João Batista. Tá na hora de tu olhar, João Batista. Eu fiquei sabendo, João Batista, que tu vai ser um tremendo sucesso, né? Mas pra tu ser um tremendo sucesso, só falta sucesso, né? Porque tremendo tu já tá. Salomé. Ela falava, ela ligava pra ele direto. E pessoas mandavam cartas pro Chico Anísio pedindo pra Salomé mandar um recado pro João Batista. E o Chico, um dia, ele fez um show em que na primeira fila estava o presidente João Batista e ele fez o único show que ele fez vestido de personagem. O único não, ele fez dois, como professor Raimundo e como Salomé. Ele fez esse show vestido de Salomé e falava com o João Batista e foi muito aplaudido. Maravilhoso o show dele. Mas Chico é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, em negócio de gravação, era muito jovem, mas ele foi tão generoso, tão fofinho. Falou, senta pra cá, botou eu e as outras meninas pra ficar mais próxima dele. Muito generoso, Quero. muito educado.
O Chico, ele tinha uma coisa que quem me contou foi o André, filho dele. Falou, meu pai tinha uma coisa que era interessante, ele ajeitava você em cena. Deve ser isso. Ele tinha mania de, quem chegasse perto dele, ele pegava na gola, ajeitava, tava torto, tal. Se você estivesse fora de foco, ele botava você certinho. Então ele fez isso comigo. Fez. Com certeza ele fez. Ele tinha essa atenção, ele gravava editando. Né? Ele já gravava pensando na edição. Ele já olhava tudo, sabia, ele fazia os próprios cortes. O André fez muito esquete com ele. O André Lucas fez. Muito. E sensacionais. O André Lucas fez. Tem uma do Opala que é boa pra cacete. Maravilhosa. Aquela do Opala dele é fantástica, né? E o personagem que o Chico Anísio usa ali é o Silva, né? Como é que era o Silva? Bonitinho. Eita, eu sou Silva bonitinho, safadinho, gostosinho, cheio de frufru. Não lembra do Silva? Lembra, pô? Não, sou feio nem bonito. Quem fala que eu não sou bonitinho tá cego. É outro personagem que tinha uma autoestima. O Chico Anísio, ele falava, os personagens do Chico eles não fizeram sucesso, por exemplo, em Portugal, quando ele mandou o Chico Anísio Show pra lá. Não fez sucesso por quê? Os personagens dele são tipicamente brasileiros. É a cara do Brasil. Não faz muito tempo eu fui fazer um show, acho que foi em Bangu, e no trem eu vi um cara falando igualzinho ao Brazuca, do Chico Anísio. Igual. Falei, caramba, esse cara tem a voz do Brazuca. Que é um Lembra a gente como é que é o Brazuca? Brazuca é essa aqui. Entendeu? Que a voz anasalada. Essa voz anasalada que fala assim, é tipicamente carioca. E o cara vendendo no trem tava falando com essa voz. Eu falei, olha o poder da observação do Chico. A sensibilidade. Ele foi buscando esses personagens, assim. Ele O Haroldo, se olhasse agora pra Maíra, falaria o que pra Maíra? Tem que ser eu. Acho que ele acabava com ela. Não, porque por que eu acabaria com ela? Simplesmente eu olharia pra ela. Se tem você na minha frente, a Maíra não é nada. Explicando o Haroldo, pra quem não sabe, o Haroldo foi um personagem criado. O Haroldo foi um personagem criado numa época em que a AIDS ficou muito falada no Brasil. E o Haroldo era um homossexual que estava com medo da doença. Porque a população acreditava e colocaram na nossa cabeça de que era uma doença de homossexual. Então ele era um homossexual que queria voltar a ser hétero. Então, forçando a barra, né? Ele falava, e ele tinha um amigo que ficava o tempo todo falando, volta pro reduto. Ele não volta de jeito nenhum. Não volta. E se eu fosse você, eu também não voltava. Sabe por quê? Porque vai estourar a bomba do Armagedon e todas as bibas vão, puf! Você se prepara. Porque o medo dele era morrer. Não adianta, quem tinha... Era condenado. Você era homossexual, era associado à AIDS. Então por isso que ele tinha medo, ele não aceitava mais ser homossexual. Tem o que eu mais, assim, me comovia, que tinha uns que 99% era muito engraçado e tal. E tinha um que realmente me comovia, que era o Profeta. Que eu acho que ele se inspirou até no Gentileza, não sei. Eu não sei em quem ele se inspirou, mas lembrava muito Gentileza. Lembrava. Que era uma figura, né? Muito conhecida no centro do Rio e tal. Hoje dá nome ao terminal rodoviário, enfim. E ele era assim, tinha cada hora, ele finalizava, acho que o programa. E ele tinha, assim, pensamentos maravilhosos. Você sabe alguma tirada do algum texto? Tem um que ele falava no final, que é, nos quatro cantos do planeta Terra, a vida. Há crianças vivas devoradas pela fome. Mas o mal pior é o vírus da sociedade. Dói em você, eu sei. Dói em nós. Mas é verdade. Cego é quem não quer ver. Viva a vida. Eu achava isso lindo. Porque E tinha também o contraponto. eu achava isso. Que era o Tintones. aí- Porra, aí. Tintones Muito bom. Tintones era aquela coisa assim, tipo.
uma mistura. Eu vou falar. André vai fazer ele fazer Gente, 209. Macedo, Malafaia, essa turma toda aí. Todos. Como é que seria? Ele já tava prevendo que essa porcaria ia acontecer e ele meteu esse Tintones. É porque o Tintones existiu. Existe, era Jim Jones. Jim Jones. Que era um líder religioso que Eu por lembro da causa música. dele... Eu lembro da música. Lembra? Lembro da música. Transportar de escurecer, frente às trevas do pavor, a luz do bem-querer, glória ao nosso Salvador. Aí ele... Tintones, glória, Tintones, no oásis do deserto da dor. Tintones, glória, Tintones, ele é o nosso Salvador. Que a paz de Tintones esteja no coração de todos vocês. Aí ele começava a dar nome. Como é que é? Faz aí. Isso é muito bom. Hoje o seu pastor não quer pedir nada. Nada porque hoje eu conversei com ele. E ele me falou que vocês não estão mais colaborando. Ele está muito triste com vocês. Mas há perdão. E o perdão é dar. Dá para esta obra da qual o seu pastor é um mero peão. Irmão, por favor, podem correr. A sacolinha. Aí vinha a música. É muito bom. Era maravilhoso. Cara, E é isso que eu queria. Eu sempre que faço shows, eu sempre converso com os comediantes. Cara, dá uma olhadinha no Chico Anísio. Não que você... Não tô querendo dizer, não tô querendo viver de saudosismo, não é isso. É porque eu acho assim, quem estuda medicina sabe quem são os pais da medicina. Quem estuda qualquer outra, sei lá, outra arte, sabe as origens. E quem faz humor tem que saber as origens, pelo menos aqui no Brasil. Sabe, nós não temos uma história tão distante. Foi há pouco tempo. 1950, 60. Começou com José Vasconcelos. Zé Vasconcelos foi o primeiro cara a fazer stand-up no Brasil. Isso antes do Chico Anísio. Então você fazer comédia e não conhecer Zé Vasconcelos, Chico Anísio, Rony Costa. Rony Costa, você está perdendo tempo, porque é uma aula. Eu vi um vídeo do Golias, eu acho o Golias fantástico. Eu vi um vídeo do Zé Vasconcelos, que ele sozinho, ele dominava uma plateia ao vivo. A televisão era nova, não tinha gravação, não tinha nada disso, era tudo ao vivo. E ele fazendo a apresentação na TV, nossa, que coisa maravilhosa. É uma aula de domínio de palco, de texto, de interpretação, de voz. Engraçado, tudo. Biel, que assim, ao longo do tempo, foram surgindo atores que foram tentando seguir os passos do Chico. Até com boas imitações. Sim. Mas calhava sempre de cair na mesmice. O Tom, por exemplo, ficou na mesmice, assim. Ele tem um ou dois que ele fez assim um pouco diferente, mas no geral é tudo muito, muito próximo. André? O Chico conseguia fazer 209. Completamente diferente Mas, do outro. André, Pelé é um só. Pelé é um só. Você tem aí outros que chegam próximo, que... Mas o Chico é incomparável, ele é incomparável. Eu acho, eu fiz essa pergunta aqui, eu não me lembro de você ter me respondido fora do ar. No mundo, existe algum, você procurou saber se existe algum comediante que faz tantas imitações quanto ele, ou chega perto? O Bolanhos talvez fosse o que mais chegasse próximo ao Chico. O pai do Chaves, o Chaves, né? O Chaves. Ele sim, ele era um criador de personagens também. Jerry Lewis não entra nessa... Não. Que era um mais... Porque o Jerry Lewis ele fazia personagens eventuais. Mas ele personagens para filmes. Personagens esporádicos, né? Assim como todo ator faz um personagem para um filme diferente, faz um personagem... Ed Murphy, recentemente, fazendo vários personagens. O Sherman, tal, a família Sherman. Mas o Chico Anísio, ele tem 209 personagens fixos. Que eventualmente voltavam. Sabe?
Nome, sobrenome, CPF, cada um tem a sua E núcleo personalidade. familiar. E personalidade. Personalidade. Isso é que O é. Bruno Mazeu contou que uma ocasião, ele era garoto, ele era pequeno, ele pediu pro pai, faz a assinatura aqui do personagem X. Por exemplo, Bozó, assina aqui, eu queria que o Bozó me desse o autógrafo. Aí foi lá, fez, inventou a assinatura. Depois ele pediu, faz a assinatura da Zambuja, ele fez. Anos depois, o Bruno, de brincadeira, falou, pai, dá um autógrafo aí do Bozó. Ele escreveu igual. Porra, cara. É gênio. Né? Depois ele escreveu da Zambuja igual, sem... Doideira. Parece que é uma... É. O Chico Anísio, uma vez ele contou que o velho Zusa aparecia pra ele. Olha isso. Eu não duvido. É. E que era um personagem que aparecia, conversava com ele. E Que Ele também, só- e ele só também era tirou- um personagem muito parecido com o Profeta. também... Ele tinha essa toada de O, mistificar e tal. um pouco menos, porque o velho Zusa tinha ironia. É, O Profeta não tinha ironia, tinha Era só sério. mensagens. era sério. É. Mas o velho Zusa aparecia. E o velho Zusa tinha. O Chico contava que no estúdio, quando eles iam gravar o velho Zusa, o silêncio era sepulcral. O contra-rega trazia o cachimbo com as duas mãos e entregava ao velho Zusa como se entrega no terreiro. Era uma coisa assim de louco. E o velho Zusa era um personagem que, quando eu vi o velho Zusa pela primeira vez, eu tinha 5 anos, eu falei, mãe, aquele não é. Não é o Chico Anísio. É, meu filho, é o Chico Anísio. Foi aí que eu falei, eu quero fazer isso. Bacana. O Chico tem. Não, nos são bastidores, a gente tava conversando aqui que tem uma passagem do Chico com o Jô Soares que ele faz uma prostituta, uma puta velha. É, Né? E ele não tá caracterizado. é. Mas, cara, ele faz tão bem que você vê a puta velha ali. É. Não, Impressionante. então, eu ia dizer, antes de você falar, são 209 personagens, mais ele. É. Porque ele também atuava. atuava. E detalhe, são 209 personagens que foram criados por ele, mas cada personagem tinha um núcleo. É, né? É. Então dá mais de 500 personagens. Por exemplo, com o Coalhada, tinha a mãe do Coalhada e tinha o Bigode. E é verdade. É. Com A o Zambuja, Azambuja tinha a mãe do Azambuja e tinha o Linguiça. linguiça. Com o Pantalhão tinha a Terta, tinha o Pedro Bó. Então, todo mundo tinha família. Todo mundo tinha uma família. O Alberto Roberto tinha o da Júlia, que estava sempre com ele. É o Lúcio Então Mauro. você vê que sempre tinha 2, 3 personagens criados também pelo Chico Pra poder fazer parte para daquela fazer composição. parte. Porque Muita sem, gente. É. sem aquilo ali não tinha sentido nenhum. É. Não era um personagem jogado. Vou fazer uma velha. Pronto, aí faz a velha, acaba a velha. Quem é a velha? Da onde ela veio? E o. Faz uma palhinha pra gente. André vai fazer Do- ele fazer os 209 personagens. Não, mas uma Vai. parte Quer dele- água, amigo? Quer água, Pelo Diana? amor de Deus. Tá tudo bem? Ele é o cara que imita 50, eu acho que nós já. 209. Em 50 nós já André, pegamos. mas o André, eu tô repórter. emocionado. o Lobo. Filho. Lobo Filho faz. Lobo Filho, beijo solto. Ivando na sua orelhinha. E vamos às notícias. Menino de 8 anos cai do edifício, mas não morre porque ele caiu pro lado de dentro. Cientistas americanos inventaram um aparelho que nos permite atravessar a parede. Este invento já recebeu um nome. Vai se chamar porta. Muito bom. Eu gosto muito. E o Pantalhão? Ó. Que ficou faltando. Que lá no começo você chegou a falar do 62. Pantalhão e você não fez um Pantalhão. Pantalhão é muito mentiroso. Pantalhão parece. Faz o pessoal dos grupos políticos que a gente conhece, É né? tipo eu conversando. Porque não é uma. Eu até conto, mas eu dou uma aumentada que fica legal, porra. Todo mundo mente. O Pantalhão não mentia, ele contava, né? Você até quando eu conto uma coisinha aqui, outra ali, o pessoal diz que é mentira. Não é mentira não, é tudo verdadinha. Verdadinha. Às vezes eu carrego cadinho na tinta, mas Terta confirma, né? Não, Terta. Verdade. É sempre uma história. Eu tô fazendo um show agora, né? Fala aí onde é o show. E nesse show faço os personagens.
Eu dividi. Aliás, o nome que você deu pro espetáculo É legalzinho. é né? muito bom. Dionísio, seu Chico baixou em mim. Adorei. Muito bom. Vai muito de encontro aquilo que eu falei, né? Que você recebe, né? É. Aí no show eu explico que não baixou, né? Aquela explicação. E eu dividi esse show em memórias, porque eu trago alguns textos do Chico. Também tem textos meus, né? E eu dividi em duas partes. A primeira parte eu faço o jornal do Roberval Taylor. Rubeval. Eu lembro de tudo, cara. Enciclopédia, André. Eu lembro de tudo agora. Enciclopédia. Porque eu gosto muito, Misericórdia. cara. Faz só a introdução do Roberval. 2 horas que de ele vai programa embora. com o Bento, que o vai. André não vai deixar ele embora. Vai. E quando o galo cantar, Roberval Taylor voltará a vos reencontrar. Aí eu faço. Mas deixa o Biano continuar, que ele tá falando sobre o Deixa ele falar espetáculo sobre dele. isso. Vamos botar uma coisa em André. Não sei, fica quieto, André. André, eu vou pagar a sua... Eu vou pagar a sua entrada, né? Vamos lá. Isso não é homem, isso é uma batida de trem. Aí eu faço o jornal do Roberval Taylor. No jornal tem. Eu não apareço, só os personagens aparecem. Vários personagens, eles falam várias notícias, várias. E são vários personagens ali falando, comentando as notícias. Aí depois eu abro um espaço para falar do Chico Anísio, contar um pouco da história dele e a minha, o paralelo que acontece, né? Porque o Chico Anísio era considerado um maranguapense acariocado. Ele nasceu em Maranguape, mas foi criado no Rio. E eu me considero um carioca maranguapado. Que é o contrário. É, porque eu sou carioca e a minha estreia praticamente foi em Maranguape. Putz, que Outra bacana, cara. coincidência. Você foi na minha- chamado lá, né, pra fazer o Fui. show, né? Maneiro. Sabe, Olha as que legal. coincidências da vida. Não é coincidência, né? É. Não é. Gente, Vamos assim, falar que sim, É. mas eu Gente, sei que não assim, existe. Não é, não. como é que eu posso explicar? O Chico Anísio... Cara, eu fui pra Maranguape, cara. É. Eu tava em casa, do nada o telefone toca, era de Maranguape. Ô, é o Biano? Sou eu. Pessoal, que bom falar com você e tal. Eu sou aqui da Cultura, de Maranguape e tal. Queria saber, Secretaria da Cultura, queria saber quanto é que você cobra pra vir aqui fazer um show. Falei, não, vocês não estão brincando comigo. Não é possível que o universo tenha armado Confabulado, né? tantas coincidências e agora a minha estreia vai ser em Maranguape. Que Que loucura. loucura. Vem pra cá. E eu fui. E foi lá que eu conheci o André Lucas. E eu fiz 20 minutos de show, porque eram Isso tem 4 quanto comediantes. tempo, Biano? Foi em 2022, se eu não me engano. Porque teve uma... recentemente, agora eu vi alguma coisa de um dos filhos do Chico falando que queria muito te conhecer. Falou, pô, tem um rapaz que tá imitando o meu pai que ele tá arrebentando. Eu não lembro qual foi o Mas filho. ele conheceu O ele, Chico conheceu? tem 30 Eu filhos. não conheci todos. Ah, tá. Tem muito filho. Conheceu Chico, quantos? 209 Filho de personagens. Francisco. 209 personagens. 209 filhos, com 209 mulheres diferentes. Então, Filho de assim, Francisco. fica difícil, porra. É, porque assim, eu conheço o Niso eu conheci. Niso. O Niso, eu participei do podcast com ele lá em São Paulo, ele me chamou para participar do podcast dele. O André. O Bruno, eu só falei uma vez. Aliás, ele que me elogiou, né, no Instagram, eu agradeci. O Lug, eu não falei com o Lug é o seu boneco. Seu o boneco, boneco. O Lug eu não falei com ele. Ele falou com o filho do Arnaud Rodrigues. O filho do Arnaud Rodrigues me ligou e falou, cara, o Lug tá encantado contigo. Aí ouve o áudio aí. Ele me mandou o áudio do Lug falando, caramba, esse cara sabe imitar papai direitinho. E eu fiquei muito feliz É, bacana. pelos filhos do Chico. Cara, eles são tão amorosos comigo. Eles me acolheram tão bem. Cara, Que lindo. Isso, Sabe, que de uma lindo. maneira maravilhosa. Eu fico emocionado, porque eu falei pra eles que se eu não chegar a lugar nenhum, eu já cheguei. Ah, que legal. Aham. Eu nunca imaginei chegar aqui. Eu fazia tudo isso que eu tô fazendo, que o Brasil tá vendo, eu fazia lá em casa. Fazia com os meus amigos, Com a família, com a né? família, mas ninguém conhecia. Aí um dia na pandemia, um amigo que morreu na pandemia, amigo da mesma idade minha, ele falou, Fabiano, faz Chico Anísio, cara. Eu falei, não vou fazer porque tá ultrapassado. Ele, cara, faz. Faz porque eu conheço você desde moleque. E é tão bom ouvir você fazendo os personagens. Faz.
Falei, cara, mas não tem sentido, cara. Hoje em dia não vai pegar. Cara, faz. Eu vi isso. Só faça. Faz que vai dar certo. Eu falei, não vou fazer. E ele morreu. Ele não me viu fazendo. Putz. Porra, Quando cara. ele morreu, eu pensei, cara, eu vou fazer em homenagem a ele. Aí fui no TikTok, fiz uma série de imitações e no final falei, se você lembrar de algum personagem, manda pra mim que eu faço. Eu vi. Eu Churrada. vi isso também. É. Churrada, né? Paulinho Serra me ligou. Logo, Ah, eu queria muito que ele viesse aqui um dia. Eu gosto muito dele. não é difícil. É. Não é difícil. Paulinho Paulinho é muito bom. Ele tem um personagem Paulinho que eu amo, é o... que é o traficante, O traficante gay. Me lembrou de um político gay. O traficante gay é bom demais. Eu gosto muito. Mas Aí fala. Agora teve uma pessoa muito importante que eu quero deixar registrado aqui, que nos apresentou, que é a minha referência, que é o meu tio Gil, que tem a pousada dele lá em Arraial, É, o Gil é maravilhoso. O Gil é... Caminho das Águas, é um Gil é cara irmão. fantástico, entendeu? É minha referência de humor, como pai, é o cara que eu me espelho muito nele. E ele falou assim, cara, eu tenho um amigo, aí falou tudo, eu falei, aí eu comecei a te acompanhar, já te acompanhava, falei, não, você não é amigo dele, porra. Não, o cara é meu amigo. Quando você mandou o áudio dizendo que era amigo de eu falei, então já tá tudo resolvido. O Gil é maravilhoso, cara. O Gil, eu fiz um show lá. Eu sempre esqueço o nome do local lá. É Arraial, Arraial do Cabo. Eu fiz um show lá com o Pul Barreto. Com o Pul Barreto e com o Mágico Zamboni. O Pu é muito bom também. O Zamboni eu também vi. O Pu fazia uma dupla com o Dedé, não era? Fazia com... O Dedé era um outro nome, mas ele deu um outro nome. Fazia uma dupla. E, Foi até o Chico que deu o nome. os fulanos, não. Não. Os Putz. fulanos, esqueci. Acho que é os fulanos. Os fulanos. É os Pô, fulanos. são dos melhores É, muito espetáculos bom. que eu já Os vi fulanos. também. Muito bom, muito bom. Os caras são Aquele bons cara demais. imita todo mundo, tá? Também. O outro. É. Sim. Que é o Dedé, né? É. Ele imita todo mundo, cara. É muito bom de Muito imitação. bom. Aí o Pul me chamou pra ir a Arraial. Eu tava começando a carreira, eu não tinha nem texto. Nem texto eu tinha. mesmo? Aí eu fui pra lá e eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Se eu não tiver um texto legal, eu me travo legal. Porque eu não sou espontâneo. Cheguei, não sou. E eu fui lá e... Não é o Alberto Roberto. Isso aí. Eu não sou o Alberto Roberto. Eu tô mais pro meinha, sabe? Como é que era o Meinha? Eu boto a bola onde quero. Mas eu tô na minha, não tô fazendo nada. Eu fui pra aquela terra lá daquele pessoal que fala nome de sapo mulher. Olha. Mas todo mundo chama Hans. Alemanha. Nossa, Eu estou mais pra ele, mais na minha. Então, aí eu fui lá e fiz o show lá com o Pul Barreto. Só que eu não tinha texto, então eu fiquei rateando muito, a gente meio perdido. E o seu tio, o Gil, me deu muita força. Gil é muito bom. Sabe como foi que ele me deu força? Eu não conhecia ele. Ele estava na plateia e em momento algum ele deixou de olhar pra mim. E a gargalhada dele toma conta de tudo, né? Ele é doente. Cara, não, Ele assim, fez passar várias vergonhas. assim, em momento algum ele deixou de me dar força com o olhar. E com, no meio com um riso, que toma contagiante, né? No meio daquela multidão, eu não estava tão engraçado assim. Mas a força que ele me deu, ele entendeu a minha situação. Porque normalmente, quando você está assistindo um artista, o público tem isso. Ele é palhaço, ele é palhaço de circo mesmo. O público... E é sem bem- graça, então ele passa por isso toda hora. Ele tem esse problema pior ainda. Cara, mas a gente vive como arena, cara. É. A plateia não perdoa, não. A plateia... eu tenho a sensação de que às vezes a plateia torce pra Pra dar você errado. se ferrar, né? É. A diversão, eu vou te falar a verdade. diversão é ver o leão comer o cristão. Não, eu gosto, sabe de quê? Não é? Você sabe qual Isso é é que é eu sei Sabe agora o exatamente legal que é do isso, eu sei circo? Você de exatamente. circo, você vai entender? Aquele pessoal que fica botando prato, sempre aquela porra cair. Pois Quando é. caía, eu ia... Era assim, era gol. Eu gritava, o prato caiu! É isso aí. Mas eu acho que eu não vou pro isso céu. aí. Um dos motivos que eu não vou pro céu. E o seu tio fez o contrário. Ele ficou me dando força, ele não deixou de olhar pra mim em momento algum. Porque o olhar é muito importante. A atenção. Quando você tá falando e o público tá te olhando, você se sente valorizado. Prestigiado, E, né? caramba,
E eu tava perdido, ele olhava pra mim e ele ficava assim, ó. Eu falei, Eu já tive esse olhar, Cara, mas que só que a pessoa maravilha. queria me bater. Esse aí mesmo. De morder e fazer assim. Só que depois eu tive que. Aí é complicado. Cara, daí eu fui pra pousada, né? A pousada dele, depois fomos eu, Paul Barreto e tal. E, cara, a gente ficou Caminho das conversando. Águas. A gente ficou conversando lá, a pousada Caminho das Águas, que eu indico a todos vocês. Pousada Caminho das Águas. Se você estiver na região dos lagos, é a melhor pousada que tem na região dos lagos. O Gil tem um atendimento de primeira, ele vai te tratar como se fosse da família e vai ser da família, porque quem tá com o Gil se torna irmão do Gil. O Gil é maravilhoso. Vai Pô, pro Caminho das Águas. posso te pedir um favor? Até Pode. pra reforçar. Alberto Roberto fazendo a propaganda do Gil. O Gil. O Caminho das Águas. Caminho das Águas é o Caminho das Águas. Se você não quer perder a noite de sono, se você quer ter um café da manhã de primeira, Gil. O Gil vai te... Não vai comer. O Gil vai te dar. Como não pegou bem? Ele vai fornecer. Gil, ó, o migué que você tá ganhando aqui. Porra, Gil. Dá um desconto pra quem for. Ó, agora eu vou garantir. Aham. Quem estiver seguindo Flopados, vai lá na página do Caminho das Águas, vai ganhar 10% de desconto lá no Gil. Se não. Então entra lá e quebra a porra toda, mas entra. Porque quem tá dando a garantia somos nós dois, meu. Olha, eu fiquei lá. É bom, lá é bom. Eu fico. Não é bom, não. Você falar que é bom é pouco. É, lá é ótimo. A pousada do Gil, a pousada Caminho das Águas é a melhor. Eu garanto a você. O café da manhã é maravilhoso. É muito bom O mesmo. papo com o Gil é maravilhoso. O Gil é atencioso. Tudo é Não. muito limpo. Tudo é muito de primeira. Aqui, ó. Vai por mim. Caminho das Águas. Poxa. Ele tirou. Tudo de primeira. Tudo Tem de como primeira. mirar na foto. Bota aqui, ó. Nessa câmera aqui. Tudo de primeira. Das águas. Foi aí? Ih, lá. Ó, café da manhã, que ele tá falando. Tá dando fome. Tudo de Ô, primeira. Gil, Claro. eu quero ir. Me dá uma permuta aí, uma parceria, me leva. Quero ir, faz mais Ó, fotos. 10% de desconto pra quem segue Flopado. Ô, Gil, Boa. e pra quem é flopado, 20%, hein? Pelo amor Ô, Fabiano, eu queria te agradecer. Pô, cara, Cara, olha. que papo bom, meu irmão. Eu que Que agradeço. sucesso pra você. Que você incorpore o Chico mesmo, sempre. Nada é por acaso. Eu acredito. Você acabou de mostrar aqui pra gente que não existe essa coisa do acaso. Não existe essa coincidência de você ir lá pra Maranguape fazer seu primeiro show. Não existe essa coincidência de você conseguir fazer praticamente todos os personagens do Chico Anísio com uma perfeição Uma incrível. perfeição incrível. É verdade. A gente tá vendo aqui, é como se Não estivesse vendo o Chico fazendo. não é uma imitação, é uma... Incorporação. não sei te dizer, mas perfeito, Obrigado. perfeito. Eu E- acho que todo artista tem que terminar eu acredito, com uma salva de palmas. Obrigado. Obrigada. Todo mundo aí ajudando. Obrigado, tá? Abrilhantou o Flopado. Valeu. Obrigada. Vamos falar aí, pra encerrar com seu espetáculo. Seu espetáculo, isso que eu ia falar. Bom, dia 20 de julho. Dia 20 de julho eu estarei no Teatro Henriqueta Brieba. Uau. Com o espetáculo Bianísio, seu Chico baixou em mim. Muito bom. Eu vou lá. Eu também vou. Vamos? Espero, Bora. espero. Serão muito bem recebidos. Obrigado, irmão.